Você se depara com um carro usado e se encanta por ele. Parece amor à primeira vista. Decidido, você leva o carro para casa todo animado com a nova aquisição. Mas à medida que o tempo passa e você passa mais tempo com ele, você descobre que ele já nadou em enchentes, está cheio de massa ou teve o motor trocado. Logo você percebe que pode ter se comprometido de forma involuntária, como se tivesse entrado num relacionamento sem chance de separação amigável. A lição aprendida é clara. O melhor a fazer é paquerar com o carro antes de comprá-lo, para descobrir o que está escondido sobre a maquiagem. Muitos sofrem acidentes graves, mas são consertados e colocados de volta no mercado. Para evitar cair nessas ciladas, a chave é uma observação cuidadosa. Qualquer pessoa interessada em adquirir um veículo deve estar atenta às áreas onde as peças se unem, como o para-lama e a lateral traseira, além do interior da caixa de rodas, para detectar se houve remoção ou modificação nas massas de vedação. Essas massas consistem em camadas de PVC aplicadas sobre o veículo para prevenir a infiltração de água. Em carros novos, essas camadas são mais visíveis, porém em carros usados, elas podem estar cobertas por uma camada de sujeira. É aconselhável optar por veículos que tenham as caixas de rodas limpas e que possibilitem essa verificação. Observar se o vão das portas estão excessivamente abertos ou fechado ao longo de toda a carroceria do veículo, especialmente se houver diferenças entre um lado e o outro do carro. É importante buscar por variações na cor da pintura ou se há áreas opacas em certos pontos, indicando possíveis retoques na pintura. A ausência de acabamentos também pode sugerir que o veículo passou por reparos. Além de estar atento aos veículos que sofreram colisões, é importante tomar cuidado com aqueles que foram expostos a alagamentos, e não apenas devido ao incômodo odor que fica, mas também porque a água causa danos ao carro inteiro, desde a estrutura do veículo, que pode apresentar pontos de corrosão, até os sistemas elétricos e eletrônicos. Os contatos podem oxidar, resultando em um mau funcionamento de vários componentes do carro. Se o cheiro não denunciar a enchente, a presença de resíduos de terra pode ser um indicativo. É essencial verificar debaixo dos bancos e do carpete, no painel e nas laterais das portas em busca de vestígios de terra. Esses detritos também podem ser encontrados no compartimento do motor ou no porta-malas. Em todo caso, apenas esses indícios podem não ser suficientes. Se o veículo foi higienizado por uma empresa de limpeza profissional, é praticamente impossível detectar. Portanto, verifique se há travamento no mecanismo retrátil do cinto de segurança, falhas intermitentes nos componentes elétricos e ruídos diversos, que podem surgir devido ao ressecamento dos componentes pela exposição à água. Outro ponto que merece atenção são os faróis ou lanternas com sinais de água ou oxidação, que podem indicar que o veículo foi afetado por enchente. Confira também os carpetes e o revestimento sobre eles, pois são os primeiros a serem afetados pela entrada de água. Observe se não estão soltos ou inchados, com sinais de que foram molhados e depois secaram, ou se estão novinhos em um veículo com bastante quilometragem. Isso pode indicar que foram substituídos recentemente. Muitas pessoas desconhecem, mas o motor também possui um número de identificação, assim como o chassi do carro. Se houver divergência entre eles, faça a verificação do motor por uma empresa especializada nesse tipo de análise. A vistoria de procedência irá confirmar se o número do motor corresponde ao original de fábrica, ou se há indícios de adulteração. No cenário mais favorável, pode indicar que o motor foi substituído numa oficina mecânica. Na situação mais grave, o motor pode ser proveniente de um veículo roubado. Para garantir que um motor esteja em boas condições, além de observar seu desempenho, procure por falhas na aceleração, vibrações excessivas, entre outros. É importante verificar se não há indícios de queima de óleo e se não há ruídos incomuns e intensos durante a aceleração do motor. A presença de fumaça azulada saindo do escapamento também é um sinal negativo. Se deseja confirmar que o motor nunca passou por reparos, verifique sua fixação. É possível encontrar marcas nos parafusos que prendem as tampas e outros componentes do motor. No entanto, isso também depende do cuidado durante o processo de reparo e pode não apresentar evidências se for realizado de maneira adequada. Quanto ao sistema de câmbio,
é necessário adotar diferentes preocupações, dependendo se o veículo possui câmbio manual ou automático. Para uma transmissão automática, verifique se as trocas de marchas ocorrem de forma lenta ou se é necessário um aumento significativo na rotação do motor para que ocorram. Em um câmbio manual, ruídos e dificuldades de engate podem indicar desgaste em componentes internos. É essencial também estar atento à quilometragem do veículo. É possível identificar se ela é baixa demais. Observe o desgaste das borrachas dos pedais, do volante, da alavanca de câmbio e dos pneus. Em carros com pouca quilometragem, o desgaste dessas peças pode não ser visível. Por outro lado, em veículos com alta quilometragem, acima dos 70 mil km, é provável que os relevos originais tenham sido substituídos por plásticos e borrachas lisas e gastas. Para aqueles que não têm certeza sobre como verificar a pintura de um veículo, há no mercado a caneta verificadora Check Auto. Utilizando uma régua graduada, ela fornece informações sobre a probabilidade de uma pintura ser original ou não. Se você revisou todas as orientações, mas ainda não se sente confiante para determinar se o seu futuro carro é realmente a escolha certa, existem serviços disponíveis para fazer isso por você. As empresas de vistoria cautelar são especializadas em verificar uma série de aspectos, incluindo históricos de acidentes e roubos, participação em leilões, quilometragem real e condição geral do veículo. Elas utilizam ferramentas para identificar se o veículo foi leiloado ou registrado por uma seguradora como perda total, o que indica se foi recuperado como média ou grande monta. Além disso, todas as peças são inspecionadas para verificar se foram repintadas ou se possuem massa plástica. Compradores inexperientes podem ser enganados de diversas maneiras. Existem quadrilhas especializadas que roubam carros semelhantes aos veículos de leilão provenientes de perda total e realizam a substituição de peças, como motor, câmbio e eixo. Aqui vai algumas dicas extras importantes. Nunca inspecione o carro em dia de chuva. As gotas d'água escondem as imperfeições de lataria ou pintura. Evite ainda o sol do meio-dia ou anoitecer, o que dificulta a avaliação. Abra o porta-malas e levante o step. Se o lugar onde fica o pneu estiver oval ou amassado, pode ter sido mal consertado após uma batida na traseira. No teto do carro, quase sempre há 3 borrachas que denunciam uma nova pintura: a da junção entre para-brisa e capota, e as que escondem a emenda do teto com as laterais. Levante um pouco e veja se há diferença de tonalidade e o degrau entre a tinta nova e a antiga. Isso vai revelar se a lataria já foi pintada. Comprar um carro usado não é apenas uma questão de gostar ou não. É preciso prestar muita atenção para não cair numa cilada. A ajuda de profissionais pode evitar problemas e gastos futuros, além de fazer uma boa escolha. Mas se você é daqueles que não gosta de correr risco nenhum e prefere um carro zero, mas com bom preço, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na tela. Eu trouxe uma lista com os mais baratos de 2024. Te espero lá. Valeu!